Luffy é suade ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Bom, nessa manhã, o nosso tema é a diferença entre servir a Deus e o homem. E o Salmo 100, logo de cara, vai nos dizer: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Salmo 100, versículo 2. E também Isaías, 42:8, também nos faz uma referência muito especificamente: eu sou o Senhor, e o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então nós vemos, como diz o Salmo 100, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Então, nós vamos estar falando sobre essa condição de servir, de obedecer, de agradecer, de reconhecer, respeitar, que é o caráter, a atitude, a fidelidade, que temos que respeitar, honrar, louvar, exaltar, glorificar, enobrecer. E quando enobrecemos, nós engrandecemos o nome do Senhor, tendo aquele temor e tremor, não do medo, o respeito, E em todas as ações de nossas atitudes nós devemos obedecer. Bem, hoje o homem quer glória, ele quer ser exaltado, ele quer ser ovacionado, ser servido, e não servir como ensinou a Jesus. Está sempre em comando e não obedece, às vezes, as regras, burla. Pois quando a Bíblia diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal, é o que nos fala no Salmo 139, que o Salmo 139, ele nos dá uma noção de como não temos que escapar, que fugir da realidade. O salmista Davi, ele vai dizer: tu sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cerca-me o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja alguma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, como Jó também disse isso, tão alta que não posso atingir. Para onde irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei eu da tua face? Se eu subir ao céu, aí tu estás. Se fizer me descer ao Seol e colocar a minha cama, ali estás também. Se tornar asa da árvore e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Se
de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz em roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti as mesma coisa. Pois tu possuíste o interior entreteceste no meu ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. São as tuas obras, e a minha alma o saber muito bem, e os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Entenebrecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram criadas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Então nós vemos aqui que está falando da onisciência, da onipresença, está falando da onipotência de Deus, nesse sentido que, na realidade, nós também temos um outro exemplo dessa fidelidade, que eu já falei, que é o nosso amado irmão Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que eles foram fiéis, foram sinceros com o Senhor nosso Deus, serviram ao homem dentro dos seus compromissos, dentro da sua realidade, mas a Deus é a prioridade. E a palavra de Deus, no capítulo 3 do livro de Daniel, do versículo 15 em diante, vai nos contar, dentro dessa história, o porquê de tudo isso. Porque, na realidade, eles foram postos à prova, né? E a palavra de Deus diz que era uma ordenança que Nabucodonosor tinha colocado, e contaram a ele que tinha 3 homens no reinado que não se dobrava. E no versículo 14 diz assim: e falou Nabucodonosor e disse: e de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vos não vos servis, meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei, agora, pois, se estás pronto quanto a ouvir a buzina, e o pífaro, a citra, a harpa, o saltério, da gaita do fole, de toda sorte de música, para vos prostrar e adorarem a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que pode nos livrar. Ele nos livra do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto, do seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego,
e ordenou que acendesse 7 vezes mais, que continuamente se aquecesse, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançassem no forno ardente de fogo. E então aqueles homens foram, ataram as suas capas e os seus calções e os seus chapéus, as suas vestes foram lançados dentro do forno ardente. E porque a palavra do rei apertativa, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo não matou aqueles homens. E levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eis que 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou, e disse, pois aos capitões, não laçamos no fogo, dentro do fogo? E responderam, disseram ao rei, verdadeiramente. E respondeu, e disse, eu porém vejo 4 homens soltos andando, passeando dentro do fogo, e nada há de neles. E o aspecto do 4º homem é a semelhança do filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saí, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram aos satrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitões do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder sobre eles e sobre os seus corpos, nem os seus cabelos da sua cabeça se queimaram, nem as suas capas mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado por eles. E no versículo 29 diz que ele, por mim, pois foi feito esse decreto, ao qual todo povo, nação e língua que disserem blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, para que não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei se fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Então nós vemos aí, conforme eu falei, dentro dessa realidade, que servia a homem e servia a Deus. Nós vemos aí que o respeito e o caráter, a atitude, a exaltação, quando eles honraram a Deus, que isso foi uma forma de louvar, de glorificar, enobrecer, engrandecer esse tremor e temor de Deus, não do homem, que pode matar sua carne, mas quem pode lançar a alma no inferno. Esse nós devemos ter o tremor e temor, que é o nosso dever. Nós vemos que Deus honrou a sua fé, como está aqui no capítulo 6 também, do versículo 19 a 24, a situação também, pela fidelidade de Daniel orar 3 vezes ao dia, e na realidade macumunaram secretamente contra ele, para que o rei criasse um decreto para não pedirem nada a outros deuses, a outra pessoa fizer pedido algum a não ser o rei, durante aquele período que eles estabilizaram, porque procuraram
alguma coisa, alguma falibilidade em Daniel e não viram, e procuraram também ver se havia falibilidade dentro do que ele servia ao Deus, ele respeitava ao seu Deus. E aí foi quando eles articularam, por permissão de Deus também, porque quem não obedecesse, fizesse alguma petição durante aquele período de 3 dias, a outra pessoa, a outro Deus, a não ser ao rei, que esse negócio ficou muito penalizado, que foi o que aconteceu no coração do rei entre a situação de Daniel, que foi pego, levaram essa comunicação direta ao rei, dessa macumnação, e Daniel teve que ser lançado em cova de leões. E a ansiedade preocupativa do rei, porque ele respeitava e amava Daniel, e via que Daniel era ético, via que Daniel era fiel também no serviço dele, era de caráter ilibado, ele, aquela noite, ele ficou muito preocupado. Mas diz que ele jejuou, ele ficou trêmulo, preocupado, com medo, e diz que pela manhã se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegou à cova e chamou a Daniel com voz triste, né? Que ele estava falando, o rei, né? Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Aí ele diz: servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, que continuamente tu serves, pôde te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: vive, porém, para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, que não me fizeram dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Aquela articulação não predominou, que toda a ferramenta preparada contra o servo do Senhor, ela não predomina, ainda mais estando na inocência. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado da cova, sem nenhum dano, porque não achou nele, e porque crera no seu Deus, né? E ordenou o rei que fosse trazido aqueles homens que tinham causado essa situação, que os seus filhos, as suas mulheres, né? Que eles fossem lançados, e foram lançados, tiveram que ser lançados, porque a própria palavra de Deus, lá em Provérbio, vai dizer que aquele que cava uma cova, cairá nela. Aquele que planta, ele colhe, aquilo que ele planta, ele colhe. E nós vemos que, na realidade, essa fidelidade de Daniel, ela predominou. Nós vemos uma fidelidade também de uma pessoa que era incrédulo, mas que quando soube que em Israel também tinha um Deus que poderia fazer alguma coisa, foi também Naamã, que Naamã, ele foi a Eliseu, quando ele se dirigiu ao rei, o rei não é comigo. Então me indicaram para ele ir ao rei. E então Eliseu mandou que ele e os seus mensageiros, diz a ele: levanta-te e vai ao Jordão
e a tua carne será purificada. Vai lá, lava-te 7 vezes. E Naamã se indignou e disse que certamente ele tinha que se levantar, invocar o nome do Senhor, Deus dele, passar a mão no lugar leproso, restaurar. E ele começou também a fazer um esclarecimento que os rios de Abana e Farpa eram melhores do que as águas daquele rio Jordão e do rio de Damasco eram superiores que as águas de Israel. E como ele ficou indignado de se lavar, se purificar, mas ele foi repreendido pelos seus servos, que se alguma coisa fosse falada, grande não aconteceria, quanto mais ele lavar para ser purificado. Então ele fez, obedecendo, e diz a palavra de Deus, que ele voltou reconhecendo, né? E ele reconheceu que não havia outro Deus e quis presentear, né, o profeta, mas ele não quis. Então, ele agora faz uma declaração de fidelidade também. Porém disse: vive o Senhor, cuja presença estou, que não tomarei incenso com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. Mas disse Naamã: seja assim, contínuo, de certo, que este teu servo, uma carga de um jugo de mula para nunca mais oferecer este teu servo holocausto, sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E ele mesmo diz: nisso perdoe o teu servo, quando o teu servo, o meu senhor, entrar na casa de Rimão para adorar, e ele se encostar a mão em mim, na minha mão, e também eu tenha que me encurvar na casa de Rimão, quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoa o Senhor, o teu servo. E ele disse: vai em paz. E ele se foi uma pequena distância. Então reconheceu e entendeu. Então nós vemos aí, esses homens glorificaram a Deus, honraram a Deus, serviram a Deus, respeitaram a Deus, louvaram, exaltando a Deus. Quanto a servir o homem também é o dever de obedecer às autoridades que sobre você está, que ela tem um gerenciamento humano, e temos que respeitar, não ovacionar, cumprir as leis humanas dentro desse dever, que é a sociedade, que ainda que há corruptividade, né? Mas quando honrar é o nosso dever, né? Do nosso país, as leis promulgadas, e nos dias, na face da terra, esse é uma promessa, um mandamento. Agora, terrenamente, há um direito constitucional, que o meu direito começa quando o do outro termina. E o reconhecimento de agradecimento por benefício, quando se faz ou fazem a você, né? Pode ser ou não uma exaltação e glorificação, como se fosse um louvor. Não. O louvor é um dever nosso de adorar, engrandecer, glorificar a Deus. Não só porque Ele tem feito, fez ou pode fazer, mas é o nosso reconhecimento, sem o merecimento de todas as coisas que o Todo-Poderoso, né, nos dá de graça. E a graça de Deus, que excede todo o entendimento, porque
se faz muito além do que pedimos ou pensamos, porque para o nosso Deus nada é impossível, e operando Ele, quem impedirá? Conforme nós vemos a situação desses homens, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, e o próprio Naamã, que cria em Rimão, mas foi em Israel e acabou adorando, reconhecendo ao Deus de Israel. Então aí está a diferença. O caráter de Naamã estava na atitude: perdoa o teu servo quando entrar no templo de Rimão, não para adorar, mas eu tenho que me submeter, porque o rei tem que encostar a sua mão em mim e se inclinar. É a cultura dele lá, mas agora eu sei ao Deus em quem confio, quem sirvo. Eu sei que não há outro Deus senão em Israel. Então fica aí essa diferença que nós temos que ter, né, a Deus, de servir, obedecer, agradecer, reconhecer, respeitar, ter esse caráter de fidelidade, exaltar, louvar, glorificar, enobrecer o nome de Deus, contando os benefícios, esse testemunho que nós temos que dar. Bendizte, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. E às vezes não fazemos isso, só reconhecemos quando recebemos algum benefício, ou alguns na hora que vão comer. Mas a gente tem que fazer isso cotidianamente. Quando você levanta, a tua primeira oração tem que ser: obrigado, Deus, por mais um dia de vida, porque é mais um milagre na sua vida e na minha vida, como está sendo hoje. E eu afirmo que Lefi é suede ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia.